Então, eu tinha falado que na semana passada que eu ia disponibilizar lá um questionáriozinho, algumas coisas assim sobre esse capítulo. Mas aí eu pensei, como a gente não terminou o capítulo, eu prefiro que a gente termine o capítulo, aí na semana eu coloco o questionário e aí depois, na semana seguinte, a gente fala um pouquinho sobre o questionário e já começa o capítulo novo. Não sei se a gente vai começar hoje ou não, mas a ideia já era começar o capítulo Cristo Consolador. Mas não tem problema. A gente vê o que vai acontecer, né? A gente vê o que o tempo vai, se vai dar, se não vai dar. O mais importante é a gente fazer a nossa revisão desse capítulo que a gente estudou. Porque é muito importante que a gente termine esse capítulo tendo esse entendimento sobre o que são as nossas aflições e qual é a nossa responsabilidade, né, em passar por essas aflições. Então, vamos começar lá, Lavínia. Você lê o item 29, por favor. Isso, item 29. Aquele que está desgostoso da vida, mas não quer suicidar-se, é culpável em procurar a morte sobre um campo de batalha, com o pensamento de torná-la útil. Que o homem se mate ou se faça matar. O objetivo é sempre de abreviar a sua vida e, por conseguinte, há suicídio de intenção, se não de fato. O pensamento de que sua morte servirá para alguma coisa é ilusório. Não é senão um pretexto para colorir sua ação e excusá-lo aos seus próprios olhos. Se ele tinha seriamente o desejo de servir seu país, procuraria viver defendendo-o em tudo e não morrer, porque uma vez morto não lhe serve mais para nada. O verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte. Quando se trata de ser útil em enfrentar o perigo, a fazer por antecipação e sem pesar o sacrifício de sua vida, se isso é necessário. Mas a intenção premeditada de procurar a morte, expondo-se a um perigo, mesmo para prestar serviço, anula o mérito da ação. São Luís, Paris, 1860. Bom, é interessante nessa colocação, quando a gente fala da questão do suicídio, porque a gente sempre imagina o suicídio como um ato deliberado, né? Um ato pensado e executado, né? E aí aqui ele coloca de uma outra forma. Então, se eu não cometer o suicídio diretamente, né? No caso aqui ele está falando de um suicídio indireto, vamos dizer assim, porque ele se coloca numa situação em que aquela situação pode vir a causar a morte dele. Mas a intenção é a que vale, né? O pensamento que está lá, que nasceu do coração, né? Então, qual que é a intenção dele? Muitas vezes a gente até lê em alguns romances antigos, né? Casos das pessoas que perderam o amor, né? A moça então deixa o rapaz, e o rapaz desiludido, então ele se alista ao exército, né? Ele se lança às batalhas e tal, com esse intuito, né? Já que ele está tão infeliz por não ter a moça que ele tanto ama, ele vai então em busca de algo que possa acabar com a vida dele. Muitas vezes a pessoa pensa assim por ela não ter coragem, né, de cometer o ato. Então ela se coloca em situações em que aquele ato, né, que a morte possa acontecer. E aí ele coloca dessa situação, né, coloca essa pergunta para a gente, né? É culpável em procurar a morte sobre o campo de batalha com o pensamento de torná-la útil, né? E aí ele fala que o homem se mate ou se faça matar, o objetivo é sempre de abreviar a sua morte, por conseguinte, há suicídio, né, de intenção, se não de fato. Ou seja, o que está ali, se não é de fato suicídio, há a intenção, né? E a intenção ali é o que conta. Como a gente já leu também, né, em outros pontos, quando você se coloca numa situação onde você pode vir a morrer, mas o que você quer não é isso, você quer salvar a pessoa, você quer ajudar alguém, não é? Então não é visto como um suicídio. Mesmo que você se coloque numa situação onde não há retorno, onde não há como você se salvar, vamos dizer assim, né? Vamos supor, você
está vendo uma criancinha se afogar na piscina, mas você também não sabe nadar. Mas você entra na piscina assim mesmo, querendo salvar a criança. Veja, aí não há suicídio. Embora você tenha se colocado numa situação onde você soubesse que você provavelmente ou fatalmente você viria a óbito, né? Já que você também não sabe nadar. Mas ali a intenção qualquer era de salvar a criança, de ajudar. Então é isso que ele fala. Ele está falando aqui da questão da intenção, do pensamento, que isso que é o mais importante quando se fala de suicídio. É a mesma coisa do suicídio indireto, porque o que acontece? No suicídio indireto, como foi o caso, por exemplo, de André Luiz, né, contado lá, no livro Nosso Lar, a questão é que ele deixou de viver a vida, vamos dizer assim, da maneira correta, de ajudar as pessoas, né, de praticar a caridade, e ainda assim com as pessoas a que foi confiada a ele, também não agiu corretamente, enfim. O suicídio indireto sempre está na questão do pensamento também, de como a gente vive a nossa vida. Então, se nós não vivemos como Jesus nos mostrou, né, o caminho de estudar, de buscar ajudar, enfim, de se melhorar e não se entregar às suas más tendências, aos desejos imediatistas, né, como era o caso dele, então também é um suicídio indireto. O suicídio, na verdade, é sempre a desistência da vida, né? A desistência da vida. Muitas vezes as pessoas vivem a sua vida de maneira intensa e acham que estão vivendo a vida corretamente, por estarem fazendo muitas coisas. Mas a questão nunca foi a quantidade, sim a qualidade. Então as pessoas vivem intensamente, acordam cedo, vão correr, aí voltam, vão trabalhar e depois leva filho, faz as coisas e acham que vivendo a vida intensamente estão vivendo de maneira correta. Aí vão a festas, né? Se entregam a todos os tipos de vício e de exageros e acham que estão gozando da vida, né? Que estão aproveitando a vida, quando na verdade estão deixando de aproveitar as oportunidades que estão sendo dadas. Então, muitas vezes o suicídio indireto está ligado com a forma como nós lidamos com a nossa vida, não é? Mas nesse caso especificamente, ele está se questionando sobre as pessoas que querem cometer o suicídio, não têm coragem, mas se colocam numa situação onde a morte vai acontecer, se isso é errado, né? Se ele pode ser culpado ou não. E ele fala, o pensamento de que sua morte servirá para alguma coisa é ilusório, né? Então, muitas vezes, ele se coloca nessa situação para amenizar a sua dor, achando que aquele fato vai ajudar alguém. Por exemplo, é um caso assim, mas eu já até vi na televisão, um caso do que o marido se separou da esposa, não é? E desiludido com a vida e tal, querendo se matar, e ele faz, então, um seguro para a esposa. E aí ele coloca numa situação para ele aparecer como se ele tivesse sido assassinado. E a esposa recebeu o valor do seguro. Então, ele iria cometer o suicídio, né? Ia deixar a vida que ele já não queria mais viver, mas ainda assim ele ia cometer aquele ato para ajudar a esposa. Então, na verdade, esse pensamento é ilusório, né? Por mais que ele pense que ele vai estar ajudando, ele não vai estar ajudando cometendo um ato desse, nunca. Então, não é senão um pretexto para colorir sua ação e excusá-lo aos seus próprios olhos. Então, ele meio que ele cria uma desculpa para o ato dele, né? Para que ele possa ficar um pouco mais tranquilo. Então, deixa eu só pegar ele aqui, peraí. Isso. E aí ele coloca aqui, se ele tinha seriamente o desejo de servir o seu país, procuraria viver defendendo-o em tudo e não morrer, porque uma vez morto não lhe serve de mais nada. Ou seja, então se ele gostaria realmente de ajudar o país, então que ele não fosse para uma guerra onde ele tem a certeza que ele iria morrer, que ele lutasse de outras formas, né? Lutando junto com o povo, enfim, tem tantas outras formas de se lutar, né? E ele coloca no finalzinho, o verdadeiro devotamento, né? Então, quando a gente está falando de devotamento mesmo, o verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte quando se trata de ser útil, né? Em enfrentar o perigo, a fazer por antecipação e sem pesar o sacrifício de sua vida, se isso é necessário. Mas a intenção premeditada, né? Ele até coloca aqui a intenção premeditada em destaque,
A intenção premeditada de procurar a morte expondo-se a um perigo, mesmo para prestar serviço, anula o mérito da ação. Então, de qualquer forma, o suicídio vai ser sempre um suicídio. Por mais que a pessoa tente achar desculpas, que queira criar situações para justificar o seu ato, o suicídio vai ser sempre um suicídio, vai ser sempre contra a lei divina, tá? Então, não adianta a gente pensar em mascarar ou colorir a situação. O suicídio, a desistência, né, da encarnação, é sempre uma desistência, sempre um suicídio. Pode ser direto ou indireto, mas ainda assim é um suicídio. Você continua, Lavínia? O homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida de um dos seus semelhantes, sabendo de antemão que ele mesmo sucumbirá. Isso pode ser considerado um suicídio? É aquilo que você falou da pessoa que vai salvar quem está se afogando. Isso. Do momento em que não há intenção de procurar a morte, não há suicídio, mas devotamento e abnegação, embora a certeza de perecer, mas quem pode ter essa certeza? Quem disse que a providência não reserva o meio inesperado de salvação no momento mais crítico? Não pode ela salvar mesmo aquele que estiver na boca de um canhão? Frequentemente, pode ela querer prolongar a prova da resignação até seu último limite, quando uma circunstância inesperada desvia o golpe fatal. Então, vamos lá. Isso, é São Luís de novo. Então, vamos lá. Um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida de um de seus semelhantes, sabendo de antemão que ele mesmo sucumbirá. Isso pode ser considerado suicídio? Foi inclusive o exemplo que eu dei da pessoa que vai entrar numa piscina sem saber nadar para salvar alguém que está se afogando. A pessoa se coloca numa situação onde ela sabe que ela vai sucumbir, porque ela não sabe nadar. Mas o pensamento dela ao entrar na piscina não é de morrer nem tirar a própria vida, sim de salvar alguém. Né? Então ele coloca assim, no momento em que não há a intenção de procurar a morte, não há suicídio, né? Mas devotamento e abnegação, embora a certeza de perecer. Mas quem pode ter essa certeza? Né? Quem que pode ter essa certeza? Quem disse que a providência não reserva um meio inesperado de salvação no momento mais crítico? Quem disse que de repente não aparece alguém que saiba nadar, que inclusive é um salva-vida e de repente salva as duas pessoas? Não é? Então, é sempre providência divina, a gente não pode temer as coisas, né? A gente tem que confiar sempre no Pai, fazer as coisas sempre com racionalidade, consciência, dentro daquilo que se pode esperar numa situação dessa, mas sempre qual que é o nosso pensamento, né? Qual que é o nosso sentimento ao fazer aquilo, né? Fazer o bem, né? De fazer o bem. Como algumas pessoas, por exemplo, que já aconteceu, né? Que para, às vezes, no acidente para olhar o acidente, né? E acaba se machucando, se envolvendo num outro acidente porque parou ali para olhar. Então, veja, a intenção da pessoa. Se ela tivesse a intenção de ajudar, se ela estivesse ali se dispondo a ajudar, talvez não acontecesse. Mas ali a intenção dela qualquer era só de olhar, de fazer nada, entende? Então, a gente sempre deve confiar na providência divina em todos os casos, mas sempre ter um pensamento dentro do nosso coração que é o de ajudar, de fazer o bem ao próximo, né? E sempre que a gente tiver com esse pensamento, com esse sentimento, a espiritualidade está com a gente. É questão de afinidade, é questão de sintonia. Então, quando a gente está sempre querendo fazer o bem, além da espiritualidade nos conduzir as pessoas que precisam da nossa ajuda, eles ali também permanecem junto conosco. E é uma coisa muito interessante que a gente observa quando a gente começa a fazer a prática da caridade, quando a gente começa a... Enfim, quando a gente muda o nosso modo de agir com as outras pessoas, né? Porque o Evangelho traz isso para a gente, né? À medida que a gente vai lendo e estudando o Evangelho, a gente vai amolecendo, né? A gente vai ficando mais sensível, a gente vai buscando aplicar o que a gente estuda no Evangelho na nossa vida. Então, em muitas situações, por exemplo, quando a gente fala, por exemplo, das aflições, e a gente vê, por exemplo, alguém pensando em suicídio, ou alguém falando de melancolia, ou alguém perguntando se é justo, se é certo aliviar o fardo do próximo. Então, todos esses entendimentos, a gente vai tentando trazer para a nossa vida e também no convívio com o nosso próximo,
né? A gente vai ficando mesmo mais mole. Então, esse é o nosso... deve ser o nosso sentimento, né, que deve motivar as nossas ações. E aí, dessa forma, através da sintonia, os bons espíritos vão ficar junto conosco. E o que eu ia falar com relação da caridade, da prática da caridade, que quanto mais a gente se envolve nesses trabalhos, né, nesse movimento de ajuda, mais as pessoas acabam procurando a gente, né? E é engraçado, às vezes a gente fica assim, nossa, mas o que acontece, né? É só a gente começar a fazer a caridade que começa a chamar as pessoas, né? Começa as pessoas que precisam vão procurando a gente. É como o médium e os espíritos desencarnados, né? À medida que o médium ele começa a trabalhar, ele começa a ser mostrado, vamos dizer assim, ele começa a ser visto pelos outros espíritos, mais espíritos começam a procurá-lo. Por isso que quando ele começa os estudos, começa a trabalhar, ou quando começam as manifestações para ele, é muito importante que ele comece a estudar, porque o estudo vai mostrar para ele que ele deve sim escolher um lugar certo para poder fazer os trabalhos, e que ele não deve fazer no meio da rua, em locais inapropriados, e vai entender o porquê, né? Bom, então só para a gente não se perder aqui no raciocínio, ele fala o seguinte... Quem disse que a providência não reserva um meio inesperado de salvação no momento mais crítico? Né? Não pode ela salvar mesmo aquele que estiver na boca de um canhão? Frequentemente, pode ela querer prolongar a prova da resignação até seu último limite, quando uma circunstância inesperada desvia o golpe fatal. Né? Então, às vezes, no último momento, como a gente já viu, de balas que desviam, né? Pessoas que entram na frente de alguém para proteger, né? e recebem um tiro, mas aí o tiro bate em alguma coisa e amortece ou não deixa o projétil penetrar o corpo, enfim. A providência divina pode tudo, tudo, tudo. É o que a gente fala assim do milagre, né? Que na verdade nada mais é que a providência divina em ação, né? Quando Deus quer que seja, assim será, né? Então, vamos lá, Lavínia. Continua lá o 31, por favor. Aqueles que aceitam seus sofrimentos com resignação, por submissão à vontade de Deus e com vistas à sua felicidade futura, não trabalham senão para si mesmos e podem tornar seus sofrimentos proveitosos aos outros? Esses sofrimentos podem ser proveitosos a outrem, material e moralmente. Materialmente, se, pelo trabalho, as privações e os sacrifícios que se impõem contribuem para o bem-estar material do próximo. Moralmente, pelo exemplo que dão de sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode estimular os infelizes à resignação, salvá-los do desespero e de suas funestas consequências para o futuro. Bom, São Luís. Então, Kardec traz aí para encerrar esse capítulo uma pergunta, né, e a resposta ali de São Luís. Ele fala assim, aqueles que aceitam, né, os seus sofrimentos com resignação e aceitam por submissão, né, à vontade de Deus e pensando, né, na felicidade futura, né, que é tudo isso que o Evangelho fala para a gente, que a gente deve ser resignado, devemos nos submeter à vontade do Pai, para que no futuro possamos colher os frutos dessa nossa resignação, né? Então, agindo dessa forma, esperando a felicidade futura, não trabalham senão para si mesmos e eles não podem tornar os seus sofrimentos, né, de valia, né, que sejam proveitosos aos outros. E aí, então, São Luís responde, esses sofrimentos podem ser proveitosos a outrem, material ou moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, né? Então, no caso, as privações, os sacrifícios que se impõem, contribuem para o bem-estar material do próximo. Então, muitas vezes, aquelas pessoas que trabalham de sol a sol, 12, 15, 18 horas por dia, né, em trabalhos difíceis, em obra e tal, mas ele faz tudo isso, esse esforço e tal, materialmente, para ajudar o filho, para ajudar a esposa, para ajudar a família, né? Então, se pelo trabalho, as privações, os sacrifícios que se impõem, contribuem para o bem-estar material do próximo, moralmente, pelo exemplo que dão, né? Eu ponho aqui, por exemplo, a gente entender a questão de um pai de família, por exemplo, ou uma mãe de família, né? Que levanta cedo, que trabalha direitinho, né? Que não falta, que segue sempre os horários,
e que nas horas vagas ainda tem outros trabalhos, outras ocupações, mas se mantém ali firme por amor ao filho, por amor à família. Isso é um exemplo que ela dá. Outros exemplos, por exemplo, são religiosos, né, que abandonam, por exemplo, às vezes mãe, pai, irmãos, para se dedicar ao trabalho de caridade. Então, materialmente, ele pode não dar nada para a família, mas moralmente ele traz o exemplo, né? Fala assim, nossa, Joãozinho está dedicando a sua vida ao próximo, né? Ele está abdicando da sua vida, das suas vontades, das suas meras necessidades, vamos dizer assim, para ajudar o próximo. Então, ali, esse trabalho, né, essas privações, moralmente, traz um exemplo, né? Então, ele coloca assim, moralmente, pelo exemplo que dão, a sua submissão à vontade do Pai. Então, muitas vezes as pessoas passam por provas difíceis, né? Eu vou colocar aqui, por exemplo, uma situação de um pai, né, que ele tinha uma menininha de 2 anos de idade e a esposa grávida, né, enfim, ela faleceu no parto e ele ficou sozinho para cuidar, né, da menininha de 2 anos e mais um menininho recém-nascido. Não tinha a mãe não tinha família no Brasil, então ele podia só contar com a mãe dele e só para cuidar, né? Então veja ali o exemplo que ele dá na questão de submissão à vontade de Deus, porque ele poderia deixar com a mãe, ele poderia entregar para adoção, poderia fazer qualquer coisa, mas ele aceitou, né? Ele se submeteu à vontade do Pai. Se o Pai quer que eu crie sozinho os meus 2 filhos, eu vou criar sozinho. Então, esse exemplo que dá de submissão à vontade do Pai, quando a gente é resignado às nossas provas, às nossas dificuldades, é um exemplo também. O que a gente sempre lê no Evangelho, na verdade, né, é que tudo é o exemplo, né? Não são palavras, né? O que realmente diferencia os espíritas, né, ou pelo menos deveria diferenciar, é a questão que os espíritas têm esse entendimento que a caridade é prática. Não pode ser mais teoria, né? A teoria a gente aprende para saber como que a gente tem que fazer ela na prática, mas a gente sabe disso, né? A gente tem essa certeza que a gente tem que fazer, que a gente tem que colocar a mão na massa. Importante é praticar, né, e os ensinamentos, né, de Cristo. Quando ele fala, por exemplo, da candeia, da gente não esconder, né, a candeia sobre o molde, mas e colocar ela para que seja vista, é nesse sentido do conhecimento, né, da claridade que o conhecimento traz e principalmente o exemplo, né? Porque o exemplo, ele não precisa de palavras, não precisa de explicação, ele fala por si só, né? O ato de alguém entregando, dando algo para outra pessoa, sem esperar nada em troca, sem esperar aplausos, a entrega de algo feito nas escuras para que não seja visto, para que ninguém saiba que está fazendo a caridade, para que a pessoa que está recebendo também não se sinta envergonhada por outras pessoas verem ela recebendo. Então, esse conjunto de entendimento da verdadeira caridade que a gente encontra aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, nos mostra, nós espíritas, o entendimento claro e absoluto de que a caridade ela é prática, ela não pode ser só teórica. E a gente aprende que a prática, ela não é só material, mas ela pode ser moral, não é isso? Então, quando a gente fala da caridade material, é a caridade moral. Então, é uma frase que sempre o Valtinho fala nas palestras dele, e a gente sempre ouve, que ninguém é tão pobre que não tenha nada de si para doar, não é? E é verdade, porque mesmo aquele que é pobre, que não tem mesmo não tem nem mesmo para si, ainda ali pode doar de si, né? Ele pode pode dar um abraço, ele pode emprestar o ombro para aquele que precisa chorar, pode escutar, dar conselhos. Então, a gente entende, né? Nós espíritas temos essa clareza de que a caridade ela é prática, a gente tem que praticar. Então ele fala E a assim, gente, pode falar. eu acho ruim, por exemplo, nessa pandemia, que a gente tem vontade de fazer as coisas e a gente está limitado. Assim, a gente não deixa de fazer alguma coisa que é possível, né? Você Então, dar ao próximo uma palavra amiga, né? Uma mensagem, ou de alguma forma angariar
você separar alguns itens de mantimento, pedir para alguém passar e pegar. Isso dá para fazer. Agora, por exemplo, a caridade, a prática dos trabalhos da casa, a gente sente muita falta, né, Diego? Como faz falta. Então, são coisas, por exemplo, o atendimento fraterno que a gente não pode fazer, né? É tão importante, né? Eu estou vendo com o seu Iraci da gente reabrir a casa para alguns trabalhos já no mês que vem. Então, o pronto-socorro, a desobsessão e o atendimento fraterno, né? E o atendimento fraterno, como só serão ali 2 ou 3 pessoas, então, quem tiver ali vai estar usando máscara, vai ter o distanciamento, né? Vai estar numa área aberta, a gente não vai deixar confinado como era antes ali na salinha do passe, né? Então, eu acredito que dê para a gente voltar, inclusive você, Lavínia, se você puder, pelo menos uma vez no mês, a gente tenta ver alguém para ficar com você lá, para você não ficar sozinha, mas para você poder ajudar. Ou também nós estamos pensando em deixar uma coisa mais fixa com relação ao atendimento fraterno pelo WhatsApp. Então, marcar um horário, né? Vamos supor, das 5 às 7. E das 5 às 7 você fica ali disponível no seu WhatsApp para alguém que queira falar, queira conversar, né? É que a questão, às vezes, é meio difícil a gente manter uma relação, conversar pelo vídeo. É uma coisa nova para a gente, né? Embora já estivesse aí há bastante tempo, a gente ainda não se via obrigado a utilizá-la, né? Essa questão de só falar pelo vídeo. Então, às vezes, a pessoa ainda não... É difícil ter aquela empatia, às vezes, né? Falando assim, à distância, falando através do vídeo, né? Porque quando você está ali olhando para a pessoa, sentindo o calor, vendo as reações e tal, e você pode, pelo menos, pegar na mão, né? E falar assim, calma, alguma coisa do tipo, né? E aqui pelos vídeos não tem como. Mas nós vamos pensar numa situação, nós vamos pensar... E o mais importante, Lavínia, como a gente está falando aqui nesse capítulo, que é a questão do pensamento. Né? Qual que é a nossa intenção. Então, por mais que às vezes a gente não faça, não pratique a caridade, pelo menos nesse momento, que esse momento é um momento reservado para outras coisas, principalmente para os estudos e preparação, o pensamento é o que vale, né? Esse sentimento que você tem de sentir falta de ajudar, de não poder ajudar, mas mesmo assim ainda consegue ajudar, pedindo para alguém vir buscar o alimento, leva para não sei alguém, separa uma roupa, enfim. Esse pensamento é o que vale, né? É dar um bom dia, expressar uma frase, expressar um pensamento através de uma frase e ajudar outras pessoas, como você fez hoje, com aquela frase tão linda. Então, são essas coisas, Lavínia, que realmente fazem a caridade ser uma prática, né? Esse nosso sentimento, essa nossa vontade de ajudar. E aí a espiritualidade faz isso, né? Você querendo ajudar, você você fez lá, se expressou através de uma frase, e essa frase vai ajudar outras pessoas. Certamente alguém vai ler aquilo e vai tocar, né? A gente sabe que a espiritualidade trabalha assim. Se Deus coloca os filhos para ajudar os seus filhos e a espiritualidade está toda ali a trabalho, a serviço de Deus, então estão todos fazendo a vontade de Deus, que é fazer com que os filhos ajudem os outros filhos, ou os irmãos se ajudem, né? E é isso que a gente faz, que a gente sempre tem tentado fazer e a espiritualidade sempre nos ajuda. É fazer com que a gente entenda a necessidade de ajudar, né? E que ajude mesmo o próximo. E lá no finalzinho, então, só para a gente finalizar a ideia aqui desse parágrafo, né? Ele fala lá, São Luís fala o seguinte: esse exemplo do poder da fé espírita pode estimular os infelizes à resignação, salvá-los do desespero e de suas funestas consequências para o futuro, né? Peraí, deixa eu só colocar o celular ali, só colocar o notebook para carregar, peraí. Bom, então aí como ele falou, esse exemplo do poder da fé espírita. Aqui ele coloca a fé espírita porque ele está falando da questão da resignação, né? Para nós espíritas,
entender a resignação é mais fácil, porque a gente tem uma compreensão, ou pelo menos a gente tem uma aceitação da vida futura. É muito difícil você se manter resignado se você não tiver um entendimento, uma aceitação do futuro, né? Da vida futura, no caso. Porque você pensa o seguinte, por que que eu vou ficar sofrendo, para que que eu vou ficar passando por isso, se amanhã eu desencarno e não vou nem saber de nada, acabou tudo e não vai existir mais nada disso para mim, né? Por isso que algumas pessoas cometem o suicídio se baseando nesse entendimento de que a vida termina com a morte do corpo físico. E tem muitas pessoas também que deixam de viver a vida seriamente, né, para cair esse ledo engano de viver a vida intensamente, de fazer tudo o que eu quero fazer, né, de ser feliz todos os dias, porque a vida é feita para ser feliz. Aquelas conversas todas que a gente vê nas propagandas, né? Porque esse tipo de frases, logo, é coisa de propaganda. Precisa viver a vida intensamente, precisa viver o hoje, você precisa ser feliz, você sabe, você sempre precisa, você tem que ter, você precisa ter. Então, esse início de precisa, de ter que ter, isso é coisa de marketing, né? Sempre tem querendo despertar o desejo na gente, né? Porque é só um comentário, mas a verdade é que a gente não quer comprar nada, a gente não quer adquirir nada. O marketing faz isso, ele cria esse desejo na gente. Eu não queria comprar um relógio, mas ele faz acontecer de um jeito que eu começo a desejar ter um relógio. Então, é muito disso. Às vezes as pessoas deixam de viver a sua vida, né? E porque acham que o certo é viver intensamente. Então, deixam as responsabilidades, a vida dá oportunidades para ele se melhorar e ele desiste. Se Às vezes endivida, né? às vezes ele é convidado a um trabalho na prática da caridade, mas às vezes é no final de semana e ele prefere então viver a tal vida intensamente dele, né? A tal vida intensa, e deixa de aproveitar o momento ali, uma entrega do alimento, ou entrega de roupa, enfim, ele deixa de fazer a prática da caridade para viver a sua vida, né? Agora, para nós espíritas que temos essa certeza da continuidade da vida e da pré-existência da alma, a gente que já sabe que viemos de outras encarnações, que estamos a cada encarnação buscando melhorar, e aí nós conseguimos também, através dessa visão de Allan Kardec, que trouxe para a gente, né, da gente sempre raciocinar, que a fé tem que ser raciocinada. Então, tudo para o espírito é raciocinado. Então, quando ele pensa nessa questão, por exemplo, de viver a vida intensamente ou de ser resignado e obedecer ao Pai. Então, para o espírito é muito difícil, porque embora ele ali com as suas más tendências e a sua vontade, às vezes, de sucumbir a esses desejos, é o que a gente fala, a quem muito foi dado, muito será cobrado. E muito será cobrado por nós mesmos, né? A nossa própria consciência nos mostra que aquilo que queremos não é o certo. Embora possa parecer mais prazeroso a princípio ou superficialmente, a gente tem o entendimento que se a gente trabalhar e fizer o certo agora, no futuro nós vamos colher coisas muito melhores do que emoções pueris, emoções passageiras, emoções imediatistas, né? Imediáticas, que naquele momento você fica feliz 2, 3 horas e depois você fica em casa naquele, enfim. É muito importante, né, nós espíritas, a gente tem essa consciência de que a vida continua e que nós estamos em uma evolução. Então, para nós mantermos resignados é um pouco mais fácil, porque a gente tem esse entendimento. Então, por isso que ele fala assim, né? Que esse exemplo do poder da fé espírita pode estimular os infelizes à resignação, salvá-los do desespero de suas funestas consequências, né? Porque o desespero ele sempre leva mesmo a funestas consequências, né? Muitas vezes leva à morte. É o que a gente lê lá na questão desse mesmo capítulo, no item suicídio e loucura, né? Porque o ápice das nossas aflições, dos nossos medos, da nossa angústia, a gente acaba cometendo o erro, né, de querer tirar a nossa vida para parar aquela aflição, para parar aquela dor, né? Então, essa nossa visão, esse nosso entendimento ajuda essas pessoas também que pensam dessa forma, porque daí nós vamos mostrar para ela, né, através do livro dos espíritos, enfim, de todos os depoimentos dos outros espíritos, enfim, com todas as provas que a gente tem, nós vamos mostrar para ele que a vida continua e que ele deve ter, sim, cuidado e muito respeito com essa encarnação que ele está tendo agora, né? Bom, você quer falar mais alguma coisa se a gente fazer uma revisão, Lavínia? Não, acho que não.
tá bem entendido. Todos os itens. Ó, então vamos fazer o seguinte. Lá no primeiro item, vamos lá no primeiro item lá, então, bem-aventurados aflitos, né? O primeiro item, justiça das aflições. Esse item aqui, ele vai tratar, para a gente entender, primeiro, né, as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra não podem ocorrer senão na vida futura. Então, a justiça das aflições. Primeiro, a gente tem que reconhecer a grandeza de Deus, né, do nosso Pai, que Ele é todo poder, que Ele é todo amor e bondade, que Ele ama, né, a todos nós incondicionalmente. Ora, se um pai assim jamais iria permitir que um filho sofresse, ou iria impor um sofrimento para o filho, né? O que acontece é que nós somos responsáveis pelos nossos atos. Isso vem junto com o livre-arbítrio. Assim como nós temos a liberdade de plantio, nós temos a obrigação da colheita, né? Então, se nós estamos plantando, nós temos que colher. E é o justo. Porque e se eu planto coisas boas? Eu não mereço colher também coisas boas? É o justo. Então, que nós tenhamos sempre cuidado com o que nós estamos semeando. Então, na justiça das aflições, a gente entende isso, que Deus nunca vai ser culpado de nenhum dos males, de nada de ruim que aconteça a nós. E que tudo que acontece, se Deus permite que aconteça, é para o nosso bem. É para que nós possamos evoluir, é para que nós possamos reparar aquilo que nós fizemos de errado, para que nós possamos chegar, às vezes, ao entendimento de que fizemos errado. Porque, às vezes, nós cometemos um erro, mas não achamos que estamos errados. Então, às vezes, é necessário um sofrimento, né? Uma dor muito grande para que a gente possa enxergar o que nós fizemos era errado, né? Muitas vezes nós temos que passar, às vezes, pela mesma situação. E, às vezes, algo próximo àquilo já é o suficiente para entender a lição. A questão nunca é punição, né? Porque, às vezes, a gente fala assim, ação e reação. Aí as pessoas já imaginam olho por olho, dente por dente, né? O mesmo peso, a mesma medida. E não é assim que funciona. Porque a intenção não é punir, né? O intuito não é punir, o intuito é entender e evoluir. Então, o que é feito ou o que é permitido que aconteça é para que nós aprendamos a lição. E não para que nós sejamos punidos. Porque quem pune? Deus pune. Deus não pune ninguém. Não pune nenhum de seus filhos. Deus é todo amor, todo bondade. Deus não tem maldade. Deus não tem nada disso, né? Então, muitas vezes as pessoas confundem isso. Acham que Deus... Não, eu estou fazendo porque Deus está me impondo um castigo por algo que eu fiz. Não. Se você está passando por uma aflição, provavelmente, né, você sabia que iria passar por isso e você ainda pediu que passasse por isso. Por quê? Porque quando nós estamos com a nossa consciência expandida, com a nossa consciência ampliada, é muito difícil conviver com algo que nós fizemos, né, com um erro. Imagine alguém, sei lá, na espiritualidade, tendo nas costas ou no coração a dor de ter tirado a vida de alguém aqui. Se aqui nós talvez estivéssemos ali na dúvida se estava certo ou não, se eu fiz errado ou não, se aqui você está com a dúvida, lá você não vai ter. Lá você vai poder ver o seu coração, vai poder ver o seu pensamento naquele ato, quando você cometeu aquele ato. O que você estava pensando, o que você estava sentindo. Então imagina você, com todo esse conhecimento, com toda essa certeza, a única coisa que você ia pedir, além do perdão de Deus, era a oportunidade de reparar o mal que você fez. E é por isso que às vezes a gente passa por isso. Porque a nossa dor é tão grande por um ato que nós cometemos, que nós imploramos para que nós possamos fazer algo para remediar, para diminuir, né, para reparar aquilo. Então, muitas vezes as pessoas que aqui na vida fizeram mal às crianças, né, como a gente vê alguns políticos, né, que roubam dinheiro da merenda, deixam crianças sem a comida e tal. Essas pessoas depois, elas voltam, né, elas pedem para voltar, por exemplo, para trabalhar com muitas crianças, né, vão trabalhar às vezes no hospital de queimados, né, ou de câncer infantil, vão cuidar das crianças para reparar, porque eles vão ver o mal que fizeram a cada uma daquelas crianças e a dor é tão grande que não sente outra coisa, não vê outra forma de aliviar aquela dor, se não reparar, né, se não for reparar de alguma forma. E às vezes eles pedem para passar até o mesmo que eles fizeram passar.
Mas tudo vai da providência divina. Deus é que sabe de tudo. Deus que sabe a medida, sabe o que é necessário, sabe o que se passa no coração de cada um de nós. Então, que a gente não se preocupe, que a gente tem que passar sim por as provas e pelas expiações e passar com resignação, sempre nessa certeza de que, primeiro, Deus nunca coloca fardo pesado sobre ombros fracos. Que sempre o nosso frio vai ser na medida do nosso cobertor. Que nós sempre estaremos prontos quando a prova vier. A prova só vem quando o aluno está pronto. Não é prova surpresa, não é do nada. É sempre uma preparação. E às vezes, a primeira chance de fazer a prova também é uma preparação. Já se sabe que de primeira não irá conseguir, mas passar pela prova já é o aprendizado da pessoa. Então, tudo na providência divina está muito bem orquestrado. Está tudo certinho. Nós só precisamos ter humildade e baixar a cabeça ao Pai, reconhecer a sua grandeza e o seu amor e saber que tudo o que acontece, até mesmo o cair da folha de uma árvore, é pela vontade dele. Tá? Então, nesse aqui, Justiça das Aflições, a gente vem entender a grandeza de Deus e a gente vem falar um pouco também sobre essa questão da compensação a qual Jesus falava, né? Bem-aventurados aflitos que serão consolados, sempre colocando a consolação no futuro, sempre numa próxima vida, né? E é justamente isso. Essas coisas boas que nós estamos fazendo aqui, as pessoas que estamos nos ajudando, os entendimentos que estamos tendo, né, as reflexões, e através dessas reflexões nós estamos mudando a nossa conduta, tudo isso é semeadura. Podemos colher agora nessa vida, mas de certo iremos colher no futuro. Então, é sempre no futuro. Nós precisamos passar, porque nós estamos vindo de uma outra encarnação, com outros pesos, com outras coisas, e estamos aqui agora resolvendo coisas do passado, né? Então, coisas que estamos resolvendo agora, e da forma como nós estamos resolvendo, vai determinar como iremos passar por elas no futuro. Bom, aí ele fala as compensações que Jesus promete aos aflitos no futuro. Aí ele coloca uma pergunta assim: por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição? Então, se a gente entende que é justo, né, se nós estamos passando, é justo conosco, então as pessoas começam a se perguntar: então tá bom, então se o que eu estou passando é por minha culpa, vamos dizer assim, né, atos que eu cometi no passado, como explicar então, por exemplo, uma criança que mal acabou de nascer, já está com uma doença grave, uma doença rara e já está condenada à morte, vai viver alguns meses? Por que Deus permite que isso aconteça? E qual é a falta que essa criança tem, que acabou de nascer e já cometeu? Não deu nem tempo. Aí a gente vai entender então as causas das aflições. E entender que essas causas, elas podem ser atuais, ou seja, desta vida, desta encarnação que nós estamos vivendo agora, ou ela pode vir de uma encarnação passada, que aí então é a causa anterior das aflições. Então a gente pode ter as causas atuais e as causas anteriores. As atuais, elas são mais fáceis, né? Por exemplo, uma pessoa que comete um crime, né? Ele tira a vida de alguém. E aqui nessa vida mesmo, ele vai para o presídio e lá ele sofre, né? Ele sofre por N razões. Ou seja, a conduta dele agora nessa vida já resultou numa punição, vamos dizer assim, né? Tem uma frase que ele fala aqui nessa Causas Atuais que é bem explicativa. Eu sempre leio, né, todas as vezes, mas é porque ela explica muito bem quando a gente fala sobre as causas atuais. Ele fala assim, ó: remontando à fonte dos males terrestres, se reconhecerá que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que o suportam. Então, muitas vezes, quando a gente avalia, quando a gente para olhar as outras pessoas que estão sofrendo ou os nossos sofrimentos, nós vamos ver que em algum momento isso se explica. Agora, se não se explicar, se nós sempre levamos a vida assim, com amor e carinho, sempre buscando fazer o certo, respeitando os mandamentos, né, ajudando na caridade, e aí em algum momento da nossa vida a gente passa por uma doença, passa por alguma coisa, a gente fica: nossa, mas o que eu fiz para merecer isso? Né? As pessoas sempre perguntam, né, o que eu fiz para merecer isso? E aí a gente vai pensar então nas causas anteriores. Se nessa vida, né, nós não fizemos nada, provavelmente seja numa anterior. E nem sempre é uma anterior próxima.
pode ser anterior, pode ser três encarnações para trás, e agora que nós estamos reparando. Então, não é matemática, não é uma certeza. Eu fiz errado na vida passada, estou pagando, estou reparando nesta. Não é. Mas, de fato, se está acontecendo conosco, pode ser por uma expiação, né? Ou pode ser uma prova. Né? Então, às vezes, nós sempre queremos colocar como culpados. Não, eu estou sofrendo porque alguma coisa eu fiz no passado. E às vezes não. Às vezes esse sofrimento é uma prova, né? Que também serve para você como aprendizado. Ou se você já tem um aprendizado ali, é uma prova para você, entre aspas, testar, né? Esse conhecimento. Realmente, se você aprendeu a lição. Então, nem sempre foi um erro do passado, algo que nós cometemos e estamos ali sofrendo. Às vezes pode ser uma prova. Então, vamos ter um cuidado com esse pensamento também, né? Nós não somos vítimas, certo? Mas também nós não somos criminosos, não somos assim, às vezes, como nós nos colocamos, né? Tão cheios de erros e tal. Eu quero dizer que a gente tenha mais leveza, né? Ao julgar nós mesmos, né? Principalmente nós, porque se nós julgamos com peso grande, às vezes, outras pessoas, muitas vezes nós temos um peso muito maior para nós. A gente tem, algumas pessoas, eu também, se cobram muito, né? Estão sempre se cobrando, estão assim, não, mas eu faço isso errado, eu tenho que parar, eu tenho que mudar, não sei o quê. E é normal mesmo pensar assim, né? Mas quando a gente for pensar nos nossos sofrimentos, a gente tem esse cuidado de não ficar pensando, por exemplo, nossa, eu estar passando por esse sofrimento agora, o que será que eu fiz na vida passada, sabe? Coisas assim, depreciativas, né? Que deixam a pessoa mal. E não é essa a intenção. A intenção é que a gente tenha, alimentar, não digo alimentar, mas que a gente entenda essa questão da resignação, né? Por que ser resignado, né? Por que simplesmente aceitar essa situação e caminhar? Porque a gente sabe que nós somos os causadores dessa nossa prova, dessa expiação, seja por atos que cometemos no passado, ou seja mesmo por coisas que pedimos, né? Às vezes nós pedimos para passar por uma certa prova para o nosso aprendizado. Então, as causas dessas nossas aflições, elas podem ser na vida atual ou de uma vida anterior. E aí, na vida anterior, ele traz várias explicações para a gente, né? Sobre, por exemplo, grandes indagações que as pessoas fazem. Que dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenra idade, né? Não conheceram a vida senão o sofrimento. E aí depois ele ainda coloca assim, problema que nenhuma filosofia pôde ainda resolver. Anomalias que nenhuma religião pôde justificar. E que seriam a negação da bondade, da justiça de Deus, na hipótese de a alma ser criada ao mesmo tempo que o corpo. Então, o que ele está falando ali são das pessoas que acham que quando há concepção, né, quando há ali a concepção, que cria-se a alma. Então, a alma é criada junto com o corpo. Ou seja, não havia vida para essa alma antes dessa encarnação. Então, como explicar, né, que a pessoa nasceu agora e já vem com tudo isso, com toda essa tristeza, às vezes nascendo na miséria, nascendo com doença, numa família problemática, né, com tantos agravantes, enfim. Por que um nasce assim? E o outro nasce lá no Japão, sei lá, dentro do império, de um reinado, né, nasce lá rico, na opulência, gozando de saúde e de todos os cuidados. Então, essa discrepância, essa diferença de um para o outro, da onde que vem se os dois são criados ao mesmo tempo? Então, é por isso, né, nenhuma filosofia, nenhuma outra religião conseguiu explicar. Somente a doutrina espírita, né, com a questão da reencarnação, veio conseguir explicar isso para a gente. E aí ele explica bastante sobre a questão, né, das nossas falhas, dos erros do passado, né, como eles influenciam na nossa atual existência. E aí depois ele vem falar para a gente assim, o porquê do véu do esquecimento. Né? Por que a gente não lembra das coisas do passado? Né? Se nós cometemos um erro no passado e agora que nós estamos expiando ele, né, que agora que nós estamos tendo que reparar, por que a gente não lembra exatamente o que a gente fez? Né? Por que eu não lembro quem que foi a Lavínia para mim na vida passada? Por que desse esquecimento?
E ele vem explicar para a gente que esse esquecimento é necessário para poder ter uma garantia, né? Uma garantia, ou por ter mais chances de dar certo a nossa prova, a nossa expiação. Porque imagine nós, se eu venho para cá, por exemplo, com a intenção de reparar o meu relacionamento com você, Lavínia. Numa vida passada, a gente teve as nossas desavenças, enfim, eu fiz muito mal para você e você fez muito mal para mim. Nessa vida a gente vem como mãe e filho, né? Vamos supor. Então, para ter essa convivência, para a gente poder reajustar os nossos laços, para a gente poder reajustar a nossa relação de amor, é necessário que eu não saiba quem foi você, nem que você saiba quem eu fui. Então, nessa relação, como se tivesse zerado. E aí, lógico que uma relação entre filho e mãe é muito difícil não dar certo, né? É muito difícil não atar os laços ou refazer os laços, né? Enfim, é por isso que a gente também não esquece, por isso que a gente não se lembra, melhor dizendo, porque senão seria um caos se nós lembrássemos e soubéssemos quem foi cada um de nós numa vida passada. E a gente acabaria perdendo o foco. A gente ia ficar, às vezes, tão preso, como a gente faz aqui, né? Se aqui, nessa atual existência, a gente já fica tão preso ao nosso passado imediato, se nós lembrássemos do nosso passado anterior, numa vida anterior, provavelmente nós iríamos ainda manter aqueles sentimentos daquela época, iríamos ficar remoendo agora, e ia misturar tudo. Então, nós iríamos perder a oportunidade dessa encarnação e iríamos ficar presos novamente ao passado, como a gente já faz aqui. Então, e outra coisa, muito importante também, a gente tem o esquecimento do passado, mas a gente tem a intuição. Por quê? Todo conhecimento é nosso, né? É a única coisa que é nossa, que não é tirado nunca, mas que pode ser tirado, lógico, se Deus quiser, né? Porque ele pode fazer tudo. Mas eu digo o seguinte, o conhecimento é nosso. Por mais que a gente não lembre, por algum motivo a gente não possa lembrar agora, ele ainda é nosso, ele ainda está conosco. E é o que a gente fala da intuição, né? Então, às vezes, a gente olha para a pessoa, a gente sente que já conhece aquela pessoa, que a gente já conviveu com aquela pessoa, que a gente já amou aquela pessoa, ou a gente sente o contrário, sente que não gosta daquela pessoa. Pessoa, você nunca teve nenhuma convivência com ela, mas você já tem um pé atrás com ela já de antemão. Pode ser, lógico, que você esteja sentindo a energia dela, mas também pode ser que vocês tiveram um relacionamento e ficou essa impressão, né, de um para o outro. E a gente e isso está dentro da gente, né, é nosso. Então a gente sente. Ou quando a gente vai realizar uma tarefa que a gente nunca realizou e de repente a gente realiza tão perfeitamente, né, como se a gente tivesse sempre feito aquilo, a gente pergunta, nossa, mas como, né? Nunca fiz isso, mas parece que eu fiz a vida inteira. São conhecimentos adquiridos e que são nossos. O conhecimento adquirido é nosso. Então, por mais que a gente tenha o véu do esquecimento, a gente sempre vai ter a intuição, né? Ou seja, por mais que a gente não se lembre das coisas que a gente planejou e pediu no plano reencarnatório, aqui a gente vai ter sempre a intuição do que a gente tem que fazer, né? E os bons espíritos também, que ficam do nosso lado ali soprando e falando, faz isso, faz aquilo, você não está fazendo isso, está fazendo muito disso e pouco daquilo. E todas essas coisas, se a gente vigiar direitinho, se a gente prestar atenção, a gente ouve sim. Eles estão sempre falando para a gente, tá? Depois, então, quando a gente entende essa questão do esquecimento do passado, a gente vai para motivos de resignação, né? Nesse motivo de resignação, Lavínia, você grifou alguma frase, assim, alguma coisa que marcou muito para você, que você queira ler para a gente, né? Para mim, mas aí depois do vídeo outras pessoas vão ouvir. Eu só anotei, eu grifei. Pode falar, pode ler para a gente. Que pela compensação que nos espera pelo nosso sofrer aqui, né? Que as dívidas... Em qual parágrafo que está? É no item 12? Ou no item... Ai, agora eu não sei. Qual parágrafo? Mas você grifou? Eu acho que eu não grifei. E como que era a frase? Eu acho que se eu ler a frase eu vou achar onde que foi. Não, mas só fala mais ou menos, porque daí eu vejo que mais ou menos...
Porque as dívidas das nossas faltas passadas, as dores suportadas, elas nos pouparão do sofrimento na vida futura. Aqui tem uma que ele fala assim, ó, o homem que sofre é semelhante a um devedor, que deve uma grande quantia, né, a quem diz o seu credor: se me pagardes hoje mesmo a 100ª parte da dívida, eu vos darei quitação de todo o resto, e sereis livre. Se não o fizerdes, eu vos perseguirei até que tenhas pago o último centavo. É mais ou menos, como a oportunidade que Deus nos dá, né? Ele nos dá a oportunidade de nós saldarmos a nossa dívida, e muitas vezes não é nem a dívida toda, né? Como a gente lê que o amor cobre a multidão de pecados, né? Ou seja, às vezes a gente recebe a oportunidade, né, de na prática da caridade, enfim, de algum ato desapegado, né, algum ato de devoção extremo, de devoção, a gente recebe essa oportunidade e que na verdade é uma 100ª parte da nossa dívida, e que se nós fizermos direitinho e tal, teremos a nossa dívida perdoada. Mas que se a gente não fizer, aí a gente vai ter que reparar tintim por tintim, até o último centavo, até o último centavo, né? E isso é importante, né, quando a gente fala sobre a resignação, porque se a resignação, se nós estamos falando de reparação, não basta simplesmente, é como você vai pedir desculpa, né? Sabe quando você é criancinha, você fala assim, vai lá e pede desculpa para o seu amiguinho. Não adianta você só ir lá e dar abracinho e falar desculpa, se não vier do coração. Se você não for realmente pedir desculpa, querendo se desculpar. É como quando a gente recebe a oportunidade de, através de uma tarefa, saldarmos uma dívida nossa. Não adianta ir lá simplesmente entregar e sair correndo. Você tem que ir lá e se doar. Mostrar que você está fazendo com amor. Aí sim o amor vai cobrir a multidão de seus pecados. Então, às vezes tem essa questão, né? As pessoas recebem a oportunidade de quitar a sua dívida, e só que elas não fazem com a devoção que deveria ser feita, né? Fazem por fazer, ou simplesmente não fazem. E aí ele fala que se não fizer, né, então aí você vai ter que pagar até o último centavo, e vai ter que ficar aí até pagar o último centavo, né? Então tem essa questão também. Você vai ficar aí reencarnando nesse plano, e vai ficar ali com aquelas pessoas até você resolver, né? É muito importante essa questão da resignação para a gente dar continuidade à nossa vida, à nossa encarnação também, né? Se nós não resolvermos logo os nossos problemas, nossas dificuldades, nós vamos ficar voltando e voltando e voltando até resolver, tá? Bom, motivos da resignação. E aí depois entra num tema muito difícil, né? Inclusive, né, desse mês agora, que é o mês do Setembro Amarelo. A gente está até pensando, Lavínia, depois você também pode ajudar. A gente está querendo fazer algum trabalho nesse sentido, né, de falar sobre o suicídio, né? A ideia inicial era da gente tentar achar alguns depoimentos, né, de pessoas que venceram a depressão, vamos dizer assim, né? Pessoas que tiveram depressão, que fizeram tratamento, acompanhamento e que hoje estão melhores e que já não se sentem mais com essa doença, né? Então, depoimentos nesse sentido de que mostrasse para as pessoas que estão sofrendo que é um caminho a se percorrer, mas que se pode vencer no final dele se quiser, se mantiver perseverante, né? Ou seja, daquela pessoa que se descobre depressiva, há todo um caminho. Ela vai se descobrir depressiva, aí depois ela vai procurar ajuda, depois ela vai começar um tratamento, vai desenvolver esse tratamento, depois no final, né, vai ter ali um acompanhamento no final desse tratamento, para aí ela se sentir mesmo, né, diferente ou não se sentir mais com essa doença. Então, é um caminho a se percorrer. E eu acho que é interessante a gente falar das pessoas que iniciaram esse caminho e que terminaram, né? Que chegaram a algum lugar, né? E a gente achou que seria interessante para a gente falar. Então, depois, se você quiser ir conversando com a gente também, dando ideias, né? Ou se você quiser, a gente também pensou de repente em depoimentos de algum médico,
né, falando sobre a importância de se manter o tratamento ou de se começar um tratamento. Eu acho que nessa linha, sabe? A gente não quer falar do suicídio em si, do ato, dos números, da quantidade, das formas, se quem se suicida mais são os homens ou as mulheres. A gente não quer nada disso. Tudo isso aí já tem na mídia. O que a gente quer fazer é uma proposta embasada no espiritismo, né? O que a doutrina espírita pode fazer para ajudar as pessoas que sofrem de depressão e as pessoas que pensam, né, no suicídio. Igual, por No exemplo, encorajamento, né? Encorajamento para a vida, né? isso, para a vida, né? Para viver a vida da maneira correta, porque o que a gente sempre entende, pela visão espírita, dessa questão da tristeza, da melancolia, né? Que a gente lê aqui, mas o que a gente sempre percebe é essa dificuldade das pessoas em passar pelas provas mesmo. Se sentem tristes mesmo, sentem falta de casa, né? Sentem falta dos familiares, enfim, são muitas dificuldades. E a gente Diz tem que que ter... aumentou muito, né? Aumentou muito o índice, né? Nessa pandemia, né? Aumentou, porque é difícil, sabe, na vida, são vários motivos. Mas, por exemplo, só para citar um caso do pensamento da pessoa, do ser humano. A minha mãe, ela pratica a religião do hindu, né, o budismo. E ela tem o retiro dela e tal. E aí um dos pais convidou a filha para participar desse retiro, pagou tudo certinho para a filha fazer o retiro. E a filha disse que não queria participar do retiro, porque ela não queria se encontrar, ela não queria encontrar ela mesma, ela não queria se conhecer. Entende? Então, algumas pessoas têm dificuldade em lidar consigo, em querer buscar, se conhecer, saber quem é você. Essa pandemia que enclausurou as pessoas... Dificuldade de aceitação, né? Isso, Dificuldade de então, aceitação. dificuldade de aceitação. Às vezes as pessoas, elas não querem, elas sabem o que elas são, mas elas não querem se abordar, elas não querem debater, né? Não querem se defrontar com suas más tendências, elas preferem ainda se esconder e fingir que não são, que não é aquilo, né? Então, a pandemia, com essa questão do enclausuramento, das pessoas ficarem dentro de casa, trouxe também, agravou esse sentimento, porque as pessoas depressivas, elas ficam remoendo os sentimentos. E agora com mais tempo para remoer esses sentimentos, né? E às vezes as pessoas que não tinham tempo de remoer tanto, agora com a pandemia, se viram ali tendo que se enxergar. E às vezes isso traz uma depressão. Por quê? O que a gente sempre vê com os espíritos que desencarnam, né? Eles estão sempre tristes porque eles estão perdidos. Eles não sabem o que fazer. Então, muitos estão tristes porque ficam sempre no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, não falam com as pessoas não falam com ela, não conversam com ela. Mas, no fundo, a pessoa sempre se sente triste. Por quê? Porque ela não está fazendo aquilo que ela deve fazer. O que deixa um espírito triste é porque, na sua intuição, ele sabe que ele não está fazendo o que ele veio aqui para fazer. Né? Eu me lembro que eu me sentia... não que isso seja matemático, não é exato, mas certamente um espírito triste é o espírito afastado da verdade. E a verdade é o caminho que Jesus nos mostrou. É ali que está a verdade. É ali que nós vamos conhecer o verdadeiro amor. É ali que nós vamos conhecer a felicidade de ajudar o próximo. Então, é no caminho de Jesus que é a verdade. Por isso que ele falou que ele é a verdade, o caminho e a vida. Né? Porque o que ele trouxe de ensinamento e de exemplo, aquilo é a verdade universal. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, isso é uma lei universal. Em qualquer lugar do universo, né? É a lei divina, porque é a lei de amor. Né? Bom, e aí quando a gente fala da questão do suicídio, né, nesse item que a gente fala sobre a questão do suicídio, a loucura, que é o ápice das nossas dificuldades, né? Então a gente, quando está assim, uma aflição extrema, a gente pede ajuda ao Pai, a gente tenta achar uma solução e a gente não encontra, porque ainda não é a hora. E aí a gente se desespera achando então que não tem solução. Essa que é a questão, né? E aí a pessoa acaba cometendo suicídio, né, tirando a própria vida com a intenção de acabar com aquela dor, né, ou de cercear aquela prova, acabar com aquela prova, né, e por fim mesmo. Bom,
E aí depois a gente vai para as instruções. Ah, e aqui tem uma coisa muito importante quando a gente fala sobre o suicídio, que é sobre a covardia moral, né? E a coragem moral. Quando se vê em homens de ciências, né, que se apoiarem sobre a autoridade do seu saber para procurarem provar aos seus ouvintes, né, ou aos seus leitores, que nada tem a esperar depois da morte, né? Então, é muito preocupante também, porque as pessoas têm o conhecimento, né, e eles se apoiam nesse conhecimento do universo, da ciência que eles dominam, para mostrar que não tem nada depois da vida, que a vida é só isso daqui mesmo. E isso acaba corroborando para as pessoas que querem cometer suicídio. Porque a pessoa que quer cometer suicídio, normalmente, né, é uma pessoa que está afastada de Deus, né? Normalmente, não é exato, mas normalmente está afastada de Deus. E uma pessoa afastada de Deus, ela precisa acreditar em alguma coisa, né? Nós temos isso dentro de nós precisamos acreditar em algo. Tanto que nós acreditamos em Deus mesmo antes de entender algo sobre a humanidade, algo sobre o universo, sobre qualquer coisa. A gente vê nas tribos antigas as pessoas já idolatrando, né, e cultuando vários deuses já por ter esse entendimento. Então, quando você vê uma pessoa, aí você se afasta de Deus, então você precisa acreditar em alguma coisa. Você vai na ciência. A mais B é igual a tanto. Putz, é assim que é. Aí fica mais fácil. 2 mais 2, 4, perfeito. Se está de dia, é porque o Sol está girando, ou a Terra girou e ficou naquela inclinação, tal. Então, aí elas se apegam também nisso, no entendimento sobre a vida, sobre a morte, né? Então, elas veem assim, se o corpo físico acabou, não tem mais nada, não tem alma, não tem... Porque se tivesse, a gente ia ver escapando quando o corpo morria, né? Quando o corpo morre, Então, aí essas pessoas acabam ajudando, né, dando instrumento, fundamentos para as pessoas cometerem suicídio, né? Por isso que é tão importante, hoje, quando a gente ouve médicos, né, psiquiátricas ou psicólogos, procurando ou investigando se a pessoa tem alguma religião, né, se a pessoa segue alguma coisa, e se não segue, que deveria seguir, para entender essa necessidade, essa importância, né? De entender algo sobre espiritualidade, às vezes não sobre espiritismo, mas sobre espiritualidade, mostrar que há algo além da matéria, né? Sim. Bom, aí depois a gente vai para as instruções dos espíritos, e aí ele já começa com Lacordaire falando sobre o bem e mal sofrer, para a gente poder entender essa questão do bem-aventurados, né? O porquê bem-aventurados. Ele fala, bem-aventurados aflitos, que deles é o reino dos céus, né? Ou bem-aventurados aflitos, né, que serão consolados. Não se referia àqueles que sofrem em geral, porque todos aqueles que estão neste mundo sofrem, né? Não está falando daqueles que sofrem em geral, porque todo mundo que está aqui sofre, que é um planeta de provas e expiações. Agora, estejam sobre o trono ou sobre a palha. Poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. Então ele vem falar do bem sofrer, né? Porque se a gente não suportar bem as nossas provas, se a gente não entender a necessidade delas, não enxergar que elas são um instrumento da nossa evolução, né? São bolas impulsionadoras para as leis divinas, se a gente não tiver esse entendimento, não adianta nada, a gente vai sofrer. É igual eu falei, a gente às vezes pega a nossa cruz, mas não segue Jesus. A gente pega e fica lá sofrendo aquele peso, tá doendo e tal, mas não faz nada. Então, isso não é um bem sofrer. O bem sofrer é quando você entende a sua dor, entende o seu sofrimento. Se você não sabe a razão dela, se está nessa vida ou na vida anterior, não importa. Você sabe que existe uma razão para isso e que a razão é sua, né? Então, você passa a ser um bem-aventurado, porque você tem entendimento da sua dor, do seu sofrimento, o porquê que ela existe, né? E você não coloca a culpa em ninguém. Você suporta a sua dor da melhor forma possível, sem prejudicar as outras pessoas por causa da sua dor também. Aí ele vai falar depois do mal e o remédio, né? Ele coloca, no estado de desencarnados, quando planáveis no espaço, escolhestes vossa prova, porque vos acreditastes bastante fortes para suportá-la. Por que reclamar nessa hora, né?
Então, isso é muito importante também a gente lembrar que a gente, lá no plano reencarnatório, a gente pede para passar por essas provas, a gente pede para passar por isso. Algumas coisas nos são perguntadas, algumas coisas a gente participa, e muitas coisas são simplesmente reflexos das nossas ações, são coisas que a gente tem que reparar mesmo. Mas na maioria das vezes a gente pede para passar por elas, né? Então por que a gente está reclamando agora? E aí ele explica depois para a gente a questão de que que a felicidade não é deste mundo. E não é deste mundo. Por quê? Ele explica que nem mesmo a Terra, né, que a Terra não tem todas as propriedades capazes de nos dar a felicidade plena. Ou seja, nós nunca vamos ser felizes aqui, nem que nós queiramos ser totalmente felizes aqui. Porque a Terra não tem todas as propriedades para isso. Então, aqui a gente nunca vai ser feliz por quê? Porque para a gente ser feliz plenamente, a gente tem que olhar para o lado e ver os nossos irmãos felizes também. E aqui a gente não consegue, sabe? É muito sofrimento, é muita dor, é muita prova, é muito choro, muito ranger de dente. E quanto mais sensível você fica a tudo isso, mais você sofre com eles. Então estão todos sofrendo, mesmo que você não esteja sofrendo aquela dor, mas você está sofrendo a dor do seu irmão. Então, como ser feliz assim? Como você recebe algo de felicidade, que seja muito, que traga muita felicidade para você naquele momento, né? Você está ali vivendo aquela situação de felicidade, algo que alguém falou, algo que aconteceu na sua vida, e de repente você olha para o lado e vê alguém sofrendo. Então, naquele mesmo momento, a sua felicidade se esvai. Então, não tem como a gente ser feliz plenamente aqui, mas dá para a gente ser feliz sim, né? Praticando bem, ajudando o próximo, porque se a gente não consegue ver o outro infeliz, mas como que a gente se sente vendo o outro feliz? Como que a gente se sente vendo que a gente pode ajudar de alguma forma, nem que seja um pouquinho, nem que seja só naquele momento, sabe? Às vezes, por exemplo, outro dia eu estava em São Paulo e no semáforo a mulher vendendo bala, aquelas coisas e tal, e passou na frente de um ônibus com uma criança, e aquele ônibus todo fechado, né? Aquele vidro ar-condicionado, não dá para passar balinha, não dá para passar dinheiro, mas ela viu o olhar da criança que brilhava tanto querendo aquela bala. E ela pegou e foi até o motorista, que era a única janela aberta que tinha, entregou para o motorista, para que o motorista entregasse para a criança sem cobrar nada por isso. Porque o que ela queria era ver a satisfação da criança, porque então ela viu a criança que queria tanto aquilo e não podia ter. Então ela pegou e deu a bala para a criança. Então aí, olha a felicidade que é. Você saber que você pode levar a felicidade. Às vezes ela vai comer aquela balinha, vai dar 5 minutos, vai ficar triste com outra coisa e já passou. Mas a questão não foi essa. A questão é que você levou um tiquinho, um cadinho de felicidade para alguém. Foi o que você pôde fazer. Então, é isso que conta pra gente, né? Quando a gente fala... Certeza. Hã? Com certeza. É assim que a gente se sente quando faz o bem, né? Então a felicidade realmente... Vendo a felicidade do próximo. Se queremos ser felizes realmente, né? Nós nos dediquemos todos os dias, todos os minutos, todos os segundos da nossa vida a fazer o próximo feliz. Porque como o Joana de Ângeles mesmo falou, né, no filme do Divaldo, aquele que se dedica a enxugar a lágrima do outro não tem tempo para chorar. Ou seja, se você se dedicar a fazer a felicidade do outro, você não vai ter tempo para ser infeliz. E se você for se contentando, se você for de felicidade em felicidade, né, de sorriso em sorriso, você vai preenchendo a sua felicidade. Eu acho que a grande questão é essa. A gente fica muito infeliz quando a gente busca a nossa felicidade. Porque a gente se frustra muito. A gente busca a felicidade e não consegue. A gente quer algo que nos faz feliz e não consegue. Essa busca e esse não encontro, ou esse encontro de uma porta fechada, nos frustra e nos deixa muito tristes. Então, eu acredito que quando a gente busca a felicidade do próximo, a gente não cria tantas expectativas e a gente sempre é presenteado de alguma forma. Quando a gente age, né, com altruísmo, quando a gente age com bondade mesmo, o universo nos agradece. E nos agradece da forma que é melhor para a gente. Então, às vezes, o sorriso de uma criança, às vezes o sorriso de uma criança que você nunca viu, passa na sua frente, dá aquele sorrisão assim, de graça.
Mas isso é Verdade. o universo te devolvendo. E às vezes as pessoas não entendem. Falam, nossa, ela sorriu para mim do nada, né? Criança doida, né? Sabe? Pensa em qualquer outra coisa, mas não pensa que o universo está devolvendo, né? Está retribuindo o amor que ela deu para alguém. Então é assim que funciona. Bom, e aí depois a gente vai para perdas de pessoas amadas, né? As mortes prematuras. É muito difícil, né, a gente lidar tanto com o suicídio quanto essas mortes que são tidas, né, como inesperadas e tal. E aí é muito difícil a gente lidar, né, com a perda de pessoas amadas, né, e as mortes inesperadas. Inesperadas para nós, né? Essa que é a grande questão. E a gente esquece isso, que não existe as mortes, né, o desencarne, eles são programados, eles têm um porquê, um momento certo. Se não foi naquele momento, se foi adiado, tem um motivo para ser adiado, enfim. É inesperado para nós. Então, perder um filho com 5 anos ou perder um filho com 50, né, é questão da providência divina. Nós não sabemos o porquê. Mas é assim, não é esperada por nós, mas pela espiritualidade, pelo plano espiritual, já é sabido a data, o horário e a causa, e muitas coisas podem ser mudadas e tal, mas enfim, de uma maneira geral, já se sabe o que vai acontecer, né? E aí quando a gente fala assim de perda de pessoas amadas, né, é muito difícil. Mesmo para nós que somos espíritos, que temos a certeza da continuidade da vida, a certeza de que eles podem voltar aqui para nos visitar, a certeza que a gente pode, no desdobramento de um sono, encontrar com eles no plano espiritual, conversar. Então, mesmo sabendo de tudo isso, para a gente ainda é muito difícil. A gente sente a falta, né? A gente, Ué, aqui na matéria, a gente sente muita falta. Eu acredito também que vai além disso. Eu acredito que, como no plano espiritual a gente consegue estar próximo tão facilmente, né? Basta um pensamento para a gente estar próximo. Essa situação de nos afastarmos e de nos impedir de ter o outro próximo quando a gente quer, eu acho que isso que é muito difícil para o espírito lidar, né? Porque aqui tudo bem, a gente é tudo físico, matéria, a gente dá muito valor à matéria, à presença física, né? Mas eu acho que tem essa questão que o espírito, aqui é muito difícil para o espírito já estar preso ao corpo, já que ele já não tem mesmo a mesma mobilidade, né, que ele teria no plano espiritual. Aqui, preso à matéria, ele até consegue ter essa liberdade de volta no sono, né, no desdobramento, né? Enfim. Então é muito difícil lidar com um distanciamento, né? Um parente nosso que partiu e a gente tem que passar até o final da nossa jornada sem a presença física daquela pessoa que a gente tanto ama, né? Então eu acredito que verdade. mesmo para nós espíritas é muito difícil lidar com a perda. E aí depois É, ele fala também a questão, se fosse um homem de bem teria morrido, porque é uma questão que muitas pessoas têm, a gente também, né, de achar que a morte é uma coisa ruim, então a gente tende sempre a desejar isso às pessoas que são ruins. Então a gente deseja que as pessoas que não são boas, que as pessoas desencarnem, que as pessoas morram. Ou quando a gente vê assim, se fosse um, aí a gente coloca sempre na posição assim que os bons é que acabam morrendo cedo e os maus ficam aí por um tempão, né? E aí se fala assim, se fosse um homem de bem teria morrido, mas não, como é ruim, né? Tá aí, tá vivo, firme e forte. Então a gente coloca ainda nessa situação de achar que a morte é uma coisa ruim. E aí a gente entende por quê. Se a gente for embora mais cedo, né? Ou porque a gente estava errando muito e a gente foi retirado daqui para a gente não acumular mais dívidas, ou porque nós fizemos o que nós viemos aqui a fazer. E às vezes o plano é para 50 anos, às vezes é para 20, para 10, depende, né? Cada encarnação tem um motivo, tem uma razão, tá? Muitas vezes também a gente esquece que às vezes a gente precisa reencarnar com algumas pessoas e essas pessoas ainda estão encarnadas, às vezes precisa haver esse tempo de mudança. Então, às vezes você vem, reencarna por 10 anos e aí depois desencarna, e tudo isso, às vezes, esperando também para aquela pessoa que vai desencarnar para você fazer um novo plano, ou você vai desencarnar antes para você reencarnar numa outra família, também para um próximo reajuste.
é tão grande, é tão infinitas possibilidades, né? A gente pensa assim, nossa, tanto... Isso porque a nossa mente ainda é tão pequena, né? As possibilidades, porque eu falo aqui de possibilidades infinitas, mas quantas possibilidades a gente consegue pensar? Eu penso em algumas, mas são infinitas, né? Tantas coisas que podem acontecer. Então, o mais importante é que a gente tenha esse entendimento, que tudo que acontece é vontade de Deus. E Deus sabe de tudo. É uma providência assim perfeita, infinita, não tem como a gente nem mesmo sondar. Então, vamos ser assim resignados a todas as nossas dores e vamos ter esse entendimento que se a pessoa desencarnou, era o momento certo, era porque ela tinha que desencarnar, não importa a idade. Bom, não vai dar para a gente continuar tudo. Deixa eu te falar uma coisa. Pode falar. Esses tópicos todos, você, na aula anterior, você comentou, você fez esses comentários. Qual? Você já tinha feito. Então, Desde o início. Eu sempre faço. Toda aula eu pensei em fazer assim, Lavínia, fazer toda aula a gente fazer uma revisão e ir comentando todos os itens para fixar. Porque antes a gente fazia com os slides do PowerPoint, né? Terminava lá o capítulo, a gente colocava os slides, ia passando e tal, né? Para fixar o capítulo. É que esse capítulo é um capítulo bem extenso. Ele é longo, né? Então, essa revisão fica meio pesada às vezes, né? Mas, são muito importantes, cada um, né? Pois é, e não tem como não falar de cada um deles. Mas é muito bom, né? Cada vez revisar, porque parece que... Você está lendo de novo. É verdade. Foi isso que eu pensei. Isso, né? Que daí eu falei assim, não, porque daí a gente lendo, pelo menos na escola, para mim era melhor assim. Eu lia, aí depois eu ficava fazendo revisão. Aí cada vez que eu fazia a revisão, eu ia aprendendo mais, ia gravando mais as coisas também. Então eu achei que talvez ficasse melhor do que a gente deixar para o final fazer uma revisão geral. Eu acho que esse capítulo é bem extenso, mas os outros você vai ver que vai ficar um pouco mais fácil. A gente vai fazer uma revisão. Mas foi ótimo. Então, a gente vai fazer uma revisão, não vai ficar tão pesado. Mas é que são muitos itens e é muito importante mesmo a gente falar sobre cada um deles. Não fica pesado, ele fica... Acho que vai ficando cada vez mais... Vai dando mais lucidez, né? Ai, que bom! Eu achei que você falou que estava assim, ficando repetitivo e tal. Não nesse sentido. Ai, que bom! Não, achei que foi ótimo. Porque eu gosto tanto assim, porque tem coisas que na hora a gente não pensa, ou quando a gente está lendo a gente esquece de falar. E aí, fazendo a revisão, a gente lembra e fala. Então, é difícil a gente deixar de passar. E nunca é igual. O entendimento, às vezes... Né? É verdade, nunca é igual. Uma hora você pega uma frase, aí uma hora você fala assim, não, a gente é intuído a todo tempo, né? Então, às vezes você está lendo assim e fala disso daqui. Aí você vai ler a frase, aí você lê a frase e o pensamento vem e você vai refletindo sobre aquilo. E às vezes, quando eu li, eu não refleti tanto sobre aquela frase. Mas aí na revisão e lendo aquela frase refletindo, eu refleti mais, entende? Então, para mim também é importante essas revisões para fixar e para refletir, como para vocês também. É disso que eu queria falar. Era exatamente isso. Foi bom. Então tá bom. Lavínia, você faz a prece pra gente? Por favor. Eu ia pedir para outra pessoa, mas não tem. Só temos nós dois aqui encarnados. Então vamos lá. Vamos lá. Quero agradecer ao nosso grandioso Pai, né? Obrigada pelo seu amor por nós, por nos enviar os bons espíritos, por nos trazer tão lindos ensinamentos. E agradecer também por tudo. E queremos ser merecedores, né, da sua ajuda, Pai, a fim de sermos perseverantes nos estudos,
para assim nos tornarmos pessoas melhores. Abençoa a nossa noite e dirija o vosso olhar misericordioso aos nossos irmãos mais necessitados. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, Lavínia, fico muito agradecido por você ter participado hoje. Eu que agradeço, porque você ficou aqui comigo e tal. E é sempre muito importante, né, a gente estudar. E como Jesus mesmo falou, né, que onde tiver, né, duas ou mais pessoas ali reunidas em seu nome, né, lá ele estará. Então é assim que funciona. Sempre que a gente estiver conversando sobre Jesus, falando sobre ele, a espiritualidade nos envolve e nos ajuda. Então, eu fico muito agradecido por você ter participado hoje da aula, tá bom? Eu que agradeço. E vamos pensar naquele assunto que eu falei falar sobre o Setembro Amarelo também. Se tiver alguma ideia, alguma coisa, você vai falando com a gente, tá bom? Tá bom. E outras coisas também, outros projetos, outras coisas que você pensa, que às vezes a gente pensa tanta coisa, a gente acha que é besteira, acha que não... Ah, não, isso aí não serve, isso é besteira, que coisinha mais insignificante. E às vezes não é, né? Então fala que daí às vezes uma ajuda, dá mais uma ideia e vira um projeto bonito e grande. Então, se você tiver ideias, pode falar, tá? Conversa tá bom, e pode vou pensar. Com carinho. Então fica com Deus. Você também. Tchau, Beijo. Até mais. Beijo, tchau. Tchau. Tchau.